Fala pessoal, beleza? Aqui professor Magno. Neste vídeo vamos estar resolvendo algumas situações, problemas que podem ser resolvidos com a equação do segundo grau. Em outros problemas também, além da equação do segundo grau, a gente também pode estar usando uma outra estratégia, ok? Então, o foco do vídeo vai ser esse, resolução desses problemas. Então, vamos começar. A primeira questão diz assim: um estacionamento retangular tem 21 metros de comprimento por 11 metros de largura. O proprietário deseja aumentar a área para 504 metros quadrados, acrescentando duas faixas laterais de mesma largura. Qual deve ser a medida da largura de cada faixa acrescida? Então aqui, pessoal, é o seguinte: nós temos a situação desse estacionamento. Ele diz que 21 metros é o comprimento. Então, essa região aqui que está nessa cor, essa região menor, retangular menor, é o estacionamento atual, ok? O que a gente vai fazer aqui? Colocar as informações do problema. Ele diz que essa parte aqui é 21 metros, certo? Essa parte aqui é 21 metros, que é o comprimento. E a largura aqui é 11 metros, tá? 21 por 11. As faixas acrescidas são essa partezinha aqui, ó. Aqui é x, foi acrescentado esse pedaço aqui no comprimento, e também foi acrescentado um pedaço aqui do mesmo tamanho, uma faixa, que é na largura também. Então vai ficar aqui 11 mais esse pedacinho aqui, x, que foi acrescido. E no comprimento, 21 mais esse outro pedaço também, que é x. Ele também dá uma outra informação que a área é 504 metros quadrados. Então a estratégia que a gente vai usar para resolver essa questão é o conceito de área, aliado ao conceito de equação do segundo grau. Como? Se a área é 504, então vamos calcular aqui a área total do novo estacionamento. Que seria o quê? O comprimento é x mais 11, certo? Essa faixa acrescida x mais o comprimento 21, que já era do estacionamento antigo, que já era da área antiga. Então temos o seguinte, ó, x mais 21, que é o comprimento, vezes a largura, que podemos entender como x mais 11. Então teremos aqui, ó, x mais 11. Então nós temos aqui, ó, o comprimento vezes largura. Comprimento x mais 11, comprimento x mais 21 e largura x mais 11, ok? Tudo isso é igual à área, né? Comprimento vezes a largura, nós temos a área. A área é 504. 504. Então, vamos resolver essas multiplicações aqui da seguinte forma. X vezes x, temos o que? X ao quadrado. X vezes 11, 11x. 21 vezes x, mais 21x. E 21 vezes 11, nós temos 231. Então, esses resultados aqui são dessas multiplicações. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 11, 11x. 21 vezes x, 21x. E 21 vezes 11, 231. Tudo isso igual a 504. Então, a gente vai começar agora a organizar essa equação. Aqui nós já temos o x ao quadrado. Esse 11 com esse 21 dá 11 mais 21, 32. 32x. Mais 231. O que a gente vai fazer com esse 504? Ele está positivo aqui no segundo membro, nós vamos trazer ele para o primeiro membro, certo? Como ele está positivo, a gente vai trazer ele
negativo. Tudo isso igual a zero. Então, a gente já está organizando aqui a nossa equação, ok? Continuando. Agora, podemos fazer o seguinte procedimento aqui, ó. X ao quadrado já é o nosso termo A da equação. Nós já temos o nosso termo B, que é o 32x. Agora falta só o nosso termo C, que é resolver essa parte aqui. Então, nós temos 231 menos 504. Isso aqui vai dar negativo. 231 menos 504, pessoal, vai dar 273. Tudo isso igual a zero. Agora aqui a gente tem a nossa equação completa do segundo grau a partir desse probleminha aqui da área. Então aqui, pessoal, nós temos x ao quadrado mais 32x menos 273 igual a zero. Essa daqui é a nossa equação completa a partir do probleminha aqui da área. O que a gente vai fazer aqui? Resolver, seja por soma e produto, seja pela forma resolutiva. O que importa é que a gente vai encontrar essa solução, tá? Que é esse xzinho aqui, da faixa. Ok, então a gente pode aqui começar entendendo quais são os coeficientes dessa equação. Os coeficientes aqui, pessoal, nós temos A igual a 1, B igual a 32, C igual a menos 273. Então, nós temos aqui os nossos três coeficientes. Então, dessa forma, a gente pode pensar o seguinte, na resolução. Vamos utilizar o delta. Então, aqui delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta aqui é igual a b ao quadrado. Então, nós temos 32 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 273. Resolvendo isso aqui, pessoal, nós temos o quê? Trazer para cá. Delta é igual a 32 ao quadrado é 32 vezes 32. E isso dá 1024. 32 vezes 32, 1024. Outro detalhe que temos aqui, pessoal, é menos 4 vezes menos 273. Então, aqui vai ficar mais, certo? Mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 273, isso aqui vai dar 1092. 1024 mais 1092. Esse 1024 é da onde? 32 ao quadrado. 32 vezes 32. Menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 273, 1092. Ok? Então, nós temos aqui que o delta é 1024 mais 1092. Isso aqui vai dar o quê? 2116. Então, esse aqui é o valorzinho do delta. Termina aqui? Não. Nós precisamos ainda encontrar o valor do x. O x é a faixazinha acrescida. Então, esse x, a gente pode encontrar ele da seguinte forma. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, dividido, vamos colocar aqui, por 2a. Então, nós vamos ter o que aqui? X é igual a menos b, só que o b aqui, pessoal, ele é 32. Então, vai ficar menos 32, mais ou menos,
Raiz quadrada do delta. Delta é 2116. Então, temos aqui, ó, 2116. Ganhar mais espaço aqui. 2116. Tudo isso dividido por 2A. Só que A é 1, então fica 2 vezes 1, 2. Ok? Então, próximo passo aqui, pessoal, é calcular a raiz quadrada de 2116. Eu vou trazer para cá, para a gente ganhar espaço, só para mostrar novamente aqui uma estratégia da gente calcular essa raiz quadrada desse número. Ok? Raiz quadrada de 2116. Como é que a gente faz isso aqui? Raiz quadrada do 2116, como é um número alto, a gente vai por estimativa, né? Podemos pensar o seguinte, 40. 40 vezes 40, isso aqui vai dar 1.600. Então, você já observa que 40 vezes 40 ainda é 1.600, e aqui é 2.116. Então, necessariamente, tem que ser um número maior que 40. Vamos pegar aqui o 50. 50 vezes 50, isso aqui é igual a 2.500. Já passa de 2.116. Então, se o 40 é menor, né, se o 1.600 é menor que o 2.116, e a raiz quadrada dele é 40, e o 2.500 é maior do que o 2.116 e a raiz quadrada dele é 50, então a gente conclui que a raiz quadrada do 2.116 ela está entre 40 e 50, certo? Como o 2.116 ele termina em 6, então algumas possibilidades a gente já descarta. Por exemplo, não é o 41, que o resultado vai terminar em 1, não é o 42, que o resultado vai terminar em 4, não é o 43, que o resultado termina em 9, pode ser o 44, porque o resultado termina em 6, ou o 46, já que está entre 40 e 50, né? 46 também termina em 6 o resultado. Então, uma das duas é a solução, é a raiz quadrada de 2116. Como a gente já fez aqui, então eu vou mostrar para vocês o porquê que é o 46. Então, nós temos aqui, pessoal, 46 vezes 46. Vamos fazer essa multiplicação. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Vamos somar aqui esses resultados. 6, 7 mais 4, 11, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11, vai 1. E 1 mais 1, 2. Então, realmente, a raiz quadrada é 46, porque 46 vezes 46 dá 2.116. Então, pessoal, aqui foi só um rascunho para mostrar para vocês que a raiz quadrada do 2.116 é 46, ok? Voltando aqui à nossa solução, então nós temos aqui o quê? Que x é igual a menos 32, mais ou menos, raiz quadrada do 2.116, a gente acabou de ver que é 46, dividido por 2. Então, o nosso x1, aqui, nossa primeira solução, é o quê? Menos 32, mais 46, dividido por 2. Menos 32 mais 46, pessoal, que vai dar 14, certo? Menos 32 mais 46, 14. Divide por 2 é igual a 7. Como se trata de uma situação que o x aqui
está numa figura geométrica, é uma medida que está na figura geométrica, então a gente já poderia encerrar por aqui, porque deu positivo. Certamente, a gente vai ver aqui que o x2 ele é negativo. Né? Temos aqui, ó, x2 é menos 32, menos 46, dividido por 2. Menos 32 menos 46, pessoal, aqui vai dar menos 78. Quando eu divido por 2, isso aqui vai dar negativo também, menos 39. Como aqui é negativo, então a gente vai descartar essa possibilidade aqui, porque nós estamos falando de geometria. Uma medida geométrica, ela não é negativa, então ela é positiva, então a nossa resposta aqui é o 7. Então a solução aqui desse problema, aqui é que o nosso x é igual a 7. Tem que ser igual a 7 metros. 7. Para que essa solução tenha aqui, esse problema do estacionamento tenha 504 metros quadrados, o nosso x aqui tem que ser 7 metros, ok? Então tá aí a nossa solução todinha para você acompanhar, ok? Então tá, pessoal, aqui a gente vai resolver mais uma questão. Então, pessoal, a nossa próxima questão aqui é o seguinte. Um engenheiro recebeu uma encomenda para realizar a construção de uma piscina retangular nas seguintes condições. O comprimento, ele deve, com 10 metros a mais que a largura. E a área de 144 metros quadrados. Quais as dimensões desta piscina? Então aqui, pessoal, nós temos uma situaçãozinha, problema. Já fiz aqui até o retângulo para a gente simular essa situação aqui, que é o seguinte. O engenheiro deve construir uma piscina, cujo comprimento é 10 metros a mais que a largura. Mas o problema não fala quanto que é a largura. Então a gente vai estipular aqui, vai determinar que ela é x. Ok? Essa largura aqui é x. Como o comprimento deve ter 10 metros a mais que a largura, então a gente vai dizer que o comprimento aqui, ele é a largura mais 10. Que ele mede a largura, só que mais 10, já que ele tem 10 metros a mais, ok? E a área é 144 metros quadrados, então essa região aqui todinha, da piscina, deve ter 144 metros quadrados de área. Então, se a questão falou em área, a gente pode usar o conceito de área para resolver esse problema, certo? Da seguinte forma, vamos trazer para cá, pensar o seguinte. A área de uma região retangular é comprimento vezes largura, base vezes altura. Esses termos estão corretos, Então, vamos pensar o seguinte, Qual que é a pergunta? Quais as dimensões desta piscina? Então, vamos descobrir aqui qual é o comprimento dela e qual deve ser a largura dela, ok? Vamos utilizar a área para isso. Então, resolvendo aqui, nós temos o seguinte. O comprimento é x mais 10. Então, temos aqui x mais 10 é o comprimento. Vezes a largura, que é x. Isso é igual a área. 144. Nós temos comprimento x mais 10 vezes largura x, isso é igual a 144. Resolvendo essa multiplicação, nós temos o quê? X vezes x e depois 10 vezes x. Ok? X vezes x é x ao quadrado. 10 vezes x é 10x. Isso é igual a 144. Então aqui a gente já começa a observar que nosso probleminha já recaiu numa equação do segundo grau. A gente vai só organizar ela aqui. Então nós temos x ao quadrado mais 10x.
O 144 está positivo, vai ficar negativo. E tudo isso é igual a zero. Pronto, agora temos aqui uma equação do segundo grau, cujos coeficientes são a igual a 1, b igual a 10 e o c é igual a menos 144. Então, resolvendo aqui, pessoal, vamos utilizar... Podemos usar subproduto? Sim, mas nós vamos utilizar aqui o fórmula resolutiva, né? Vamos começar aqui pelo delta. Delta é igual a b ao quadrado. Então, nós temos 10 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 144. Ok? Então, continuando aqui, nós temos o que delta é igual a 10 ao quadrado 100, né? 10 vezes 10. Esse menos com esse menos fica positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 144 vai dar 576. Toda essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 144, 576. Então, nós temos que o delta é igual a essa soma. 100 mais 576, delta é 676. 100 mais 576, 676. Só que o que nos interessa aqui não é o valor do delta, e sim o valor desse x, que é a largura da piscina, que eu vou somar com 10 para me obter o comprimento. Então, se o que me interessa aqui é o x, né, para me resolver o problema, então vamos determinar esse x. Esse x aqui a gente pode determinar da seguinte forma. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Então, nós temos o quê? Que x é menos b. O b é 10, pessoal. Então, vai ficar menos 10, mais ou menos, raiz quadrada do delta. E o delta é 676. Dividido por 2a. Como a é 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Então aqui, pessoal, nós temos o quê? Que x... Continuando. X é igual a menos 10, mais ou menos. A raiz quadrada dos 676, pessoal, ela é igual a 26, tá? Se você fizer 26 vezes 26, vai dar 676. Dividido por 2. Aí aqui a gente já descobre a nossa solução a partir da primeira solução, que é o x1, né? Essa raiz quadrada de 676, vale também comentar que você pode fazer ela, né? Encontrar ela por aproximação, assim como eu fiz na questão 1, tá? Então, a raiz quadrada de 676 dá 26. Então, aqui, pessoal, nossa primeira resposta, x1, é o quê? Menos 10 mais 26 dividido por 2. Menos 10 mais 26, pessoal, vai dar 16. Certo? Menos 10 mais 26 vai dar 16 positivo. Quando eu divido por 2, isso aqui dá 8. Certo? Se por acaso eu fosse fazer o x2, você ia observar que o x2 vai ser um número negativo. Eu vou ter menos 10, menos 26, dividido por 2. Menos 10 menos 26 dá menos 36.
Quando eu divido por 2, dá menos 18. E como o nosso x aqui é uma medida geométrica, não existe medida negativa. Então, a gente vai considerar apenas a positiva, certo? Apenas essa. Então, 8. Menos 18, não. Tá? Então, o valor aqui é 8. Se o valor é 8, então o nosso x aqui é igual a 8 metros. Então, a largura desta piscina, para que ela tenha 144 metros quadrados, ela deve ter 8 metros de largura. E aqui o comprimento, como é a largura mais 10, se a largura é 8, então 8 mais 10, 18. Então, quais são as dimensões desta piscina? 8 e 18. Ok, pessoal? Então, está aí resolvido mais uma questão utilizando a equação do segundo grau e o conceito de área para a gente resolver. Então, está aí toda a solução para vocês. Ok? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é assim, ó. Quais são as dimensões de um terreno retangular que tem 70 metros de perímetro e 250 metros quadrados de área? Então, já fiz aqui o formato do terreno retangular. Nós temos que observar, pessoal, que nessa questão a gente vai ter que usar as duas informações. A primeira delas é o perímetro. Então, está aqui, 70 metros de perímetro. Se é 70 metros de perímetro, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Mas a figura, né, o problema não disse qual é as medidas dos lados. Então, a gente pode fazer o quê? Uma atribuição. Esse comprimento eu posso chamar ele de x. Como esse comprimento aqui é o mesmo que esse, então aqui é x também. E a largura eu posso chamá-la de y, certo? Y e aqui também y. Então, comprimento x, largura y. O perímetro, como eu disse, pessoal, é o quê? É a soma das medidas dos lados. Então, se a gente somar os 4 lados, isso é o perímetro. Então, vamos fazer essa soma aqui. Então, temos o quê? X mais y mais y. Então, estou somando os 4 lados, e isso é igual ao perímetro, 70. Ok? Então, quando a gente soma, a gente tem esse detalhezinho aqui, ó. X mais x, isso aqui é 2x. Y mais y, isso aqui é 2y. Igual a 70. O que nos interessa aqui, pessoal, é, a princípio, x mais y. Como a gente tem esse 2 aqui e esse outro 2, vamos eliminar eles. Como? Dividindo toda a equação por 2. Se eu dividir toda a equação por 2, eu vou ter o quê? 2 dividido por 2 vai ficar 1, então eu vou ter x, mais, aqui ó, 2 dividido por 2 também vai ficar 1, y, e eu também tenho que dividir o 70 por 2. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi por 2, e o 70 também dividi por 2. 70 dividido por 2 vai dar 35. Aqui, 35. Então, temos que x mais y é 35. Então, aqui, pessoal, encerra a parte que eu uso a informação do perímetro. Agora, eu vou usar a informação da área. A área é 250 metros quadrados. O que é uma área de um retângulo? Não é o comprimento vezes a largura? Ou a base vezes a altura? Ok. Então, se é 250 metros quadrados, o comprimento é x, então x vezes y é a área, ok? Então, x vezes y é a área. Então, nós temos que x
vezes y é igual a 250 metros quadrados. 250 metros quadrados. Então, nós temos essas duas informações aqui, ó. Comprimento mais largura é 35. Comprimento vezes largura é 250. Então, dois números que somados dá 35 e multiplicados dá 250. Com quais são esses números? Então, nós temos aqui, pessoal, que x tem que ser 25 e o y tem que ser 10. Por quê, pessoal? 25 mais 10 é 35. E 25 vezes 10, 250. Então, a solução aqui é comprimento 25 e largura 10. Se eu somar os quatro lados, né? Aqui também 25 e aqui igual a 10, né? Então, vou somar os quatro, vai dar 70. 25 mais 25, 50, mais 10, 60, mais 10, 70. E 25 vezes 10, eu vou ter a minha área de 250 metros quadrados. Então, tá aí, pessoal, a resolução desta questão, também envolvendo geometria, envolvendo o conceito de área. A gente também utiliza, chega num ponto aqui de soma e produto, a gente entende e encontra que x é 25 e y é 10. Ok? Então, está resolvida a questão 3. Vamos resolver aqui a questão 4. Um grupo de amigos organizou uma festa para comemorar o Natal. Como presente, todos escreveram e deram um cartão para cada participante da festa. Os cartões foram pendurados na árvore de Natal. Se na árvore havia 156 cartões, quantas pessoas participaram da festa? Então aqui, pessoal, nós temos uma situação que cada participante dá de presente um cartão para todos os outros. Então ele escreve um cartão para todos os participantes, menos para ele mesmo. Então você pode pensar esse problema da seguinte forma. Suponha que fossem 5 pessoas, né? 5 pessoas participando. Cada uma das 5, ela vai escrever para as outras. Então, a pessoa 1, ela vai escrever para a pessoa 2, para a pessoa 3, para a pessoa 4 e para a pessoa 5. Então, ela vai escrever 4 cartões, assim como a pessoa 2, assim como a pessoa 3. Então, cada participante desses 5, ele vai escrever 4 cartões, porque ele não escreve para ele mesmo. Então, se fosse 5 pessoas, cada uma iria escrever 4 cartões. Então, nós temos aqui um total de 20, se fossem 5 pessoas. Só que aqui é 156, então não é 5 pessoas. Uma outra possibilidade poderia ser 6, se fossem 6 pessoas. Como elas sempre escrevem o número de pessoas menos 1, isso é a quantidade de cartões escritos, né? 6 pessoas vão escrever 5 cartões, porque ela não vai escrever para ela mesma. Então, 6 vezes 5 seria 30 cartões. Se fossem 8, por exemplo, 8 pessoas escrevem 7 cartões. Isso daria 56. E assim por diante. Como aqui é 156, se você continuar aqui fazendo as contas, sempre o número vezes ele menos 1, né, você vai chegar nesse 156. Porém, pessoal, aqui tem um detalhe. Se por acaso aqui fosse um número mais alto, ficaria inviável fazer todas essas contas. Se aqui fosse um número mais alto. Então, você poderia utilizar aqui o conceito de equação para poder resolver isso. Supondo que são x pessoas, cada pessoa escreve x menos 1 cartões, né? Porque eu estou sempre tirando 1. 5 tira 1, 4. 6 tira 1, 5. 8 tira 1, 7. Então, x tira 1, x menos 1. X pessoas escrevem x menos 1 cartões, isso aqui dá 156 cartões. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente teria o quê? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 negativo
x negativo, né? Menos x, igual a 156. Então, a gente teria aqui x ao quadrado menos x menos 156, trazendo os menos 156 para o primeiro membro, fica igual a zero. Então, aqui nós temos o a igual a 1, o b igual a menos 1 e o c igual a menos 156, são os coeficientes desta equação. Utilizando o delta aqui, pessoal, nós temos o quê? B ao quadrado. Então, fazendo direto. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 156. Então, nós temos que o nosso delta aqui é 1. Esse menos com esse menos vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 156 vai dar 624. Quando eu somo aqui mais 624, eu encontro que delta é igual a 625. Continuando a solução aqui, pessoal, a gente tem o quê? O x, né? A gente vai encontrar o x, quantidade de pessoas, x. Então, essa quantidade de pessoas aqui pode ser feita da seguinte forma. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, forma resolutiva. Fazendo aqui direto, podemos fazer o quê? Menos b. O b é menos 1. Então, vamos ter 1 positivo, mais ou menos raiz quadrada dos 625, que é 25, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. Então, o nosso x1 aqui, 1 mais 25, dividido por 2. 1 mais 25 é 26. Quando eu divido 26 por 2, dá 13. Que é a resposta. Porque o x2 aqui, pessoal, vai ser negativo. Ó. 1 menos 25 dividido por 2. 1 menos 25 é menos 24. Quando eu divido por 2, dá menos 12. Menos 12. E o problema não vai ter menos 12 pessoas. Né? Quantas pessoas participaram da festa? Menos 12? Não. Então, participaram 13 pessoas. Então, essa daqui você desconsidera a negativa e considera apenas a positiva. 13 pessoas. Isso se você utilizar equação, tá? Se aqui fosse um número mais alto, seria mais viável você usar a equação do que ficar fazendo aqui por tentativa. Por exemplo, se fosse um número 1.420 cartões, 1.420 cartões, não seria viável você ficar fazendo as continhas aqui até chegar no 1.420, por exemplo. Então, o método da equação, você equacionar esse problema, ele funciona muito, ajuda muito se o problema tiver um número alto de cartões. Ah, deu 13 aqui. Se você continuasse aqui a solução, né, poderia também dar 13. Por quê? Nós paramos aqui no 8. Se você tivesse continuado, ó, 13 vezes 12, né, porque sempre é 1 a menos, ó, 5 tira 1, 4, 6 tira 1, 5. Então, 13 tira 1, 12. 13 vezes 12, 156. Então, 13 pessoas, cada um escreve 12 cartões e dá 156. Então, a resposta é 13, certo? Então, a resposta aqui é 13. 13 pessoas. Fazendo pelo método da tentativa e também fazendo pelo método das equações. Ok, pessoal? Então tá aí resolvida a questão para você, tá? Questão 4. Aqui o método das tentativas, quando o número é pequeno, ela vale sim, não tem problema. Quando o número mais alto, você pode equacionar o problema. Também você vai chegar na resposta 13, ok? Então está resolvida aí a questão 4, vamos para a próxima. A questão 5 diz o seguinte. Num terreno quadrado, foi construída uma casa que ocupa a área de um retângulo.
de 10 metros de comprimento por 8 metros de largura. A área livre é de 320 metros quadrados. Quanto mede o lado desse terreno? Então aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Um terreno quadrado, dentro dele, aqui, ó, dentro dele foi construída uma casa nesse terreno retangular, cujo comprimento é 10 e a largura é 8, ok? Então, o problema diz que a área livre é 320. Então, toda essa área aqui, ó, é a área livre, tá? Toda essa área aqui é a área livre. Esse x aqui, pessoal, é a medida que nós queremos descobrir. Quanto mede o lado desse terreno? Então, eu vou mostrar duas formas de fazer. A primeira é equacionando, tá? Equacionando é o seguinte. Nós temos que a área total é a área livre mais a área da casa, que a casa foi feita. Então, toda a área livre mais a área da casa é a área total. Então, a área total, tirando a área da casa, fica só a área livre, certo? A área total, tirando essa área aqui da casa, fica só a área livre. E qual é a área total? A área total aqui, pessoal, ó, é a área do quadrado. X vezes x, x quadrado. Tirando a área da casa, menos, eu vou tirar menos. 8 vezes 10, 80. Então, a área da casa é 80 metros quadrados, certo? Então, a área total, tirando a área da casa, fica só o quê? A área livre. E a área livre é 320. Então, nós temos o quê? Que x ao quadrado, esse 80 está negativo, eu coloco ele aqui próximo ao 320, positivo, ok? Então, fica 320 mais 80. Então, nós temos que x ao quadrado é 320 mais 80, 400. Realmente, a área total, né, x vezes x ao quadrado, aliás, x vezes x, que é x ao quadrado, que é a área total, é 400, né, que é 320 mais 80. Se eu quiser saber a medida do lado, basta que eu tire a raiz quadrada aqui, ó. Então, fica o quê? X é igual a raiz quadrada do 400. E aqui a gente descobre que a medida do lado, a medida do lado é x, igual a 20 metros. Então tá aí, x é 20 metros. Porque 20 vezes 20 vai dar 400. Então você pode equacionar essa questão dessa forma, ou pode pensar nela da seguinte forma também, que é bem similar ao raciocínio. A área livre mais a área da casa, né, é a área total. A área total é a área livre mais a área da casa. A área livre é 320. A área da casa é 80. 320 metros quadrados mais 80 metros quadrados, isso aqui é igual à área total, que é 400 metros quadrados. Então, se você tem que a área total é 400 metros quadrados, a área total de quê? De um quadrado. Se a área total de um quadrado é 400, então quanto mede o lado dele? É só você tirar a raiz quadrada do 400, que é 20. Então, aqui seria 20 metros. Então, quando você tem a medida da área total, para descobrir o lado, se for uma região quadrada, é só tirar a raiz quadrada. Então, você pode equacionar o problema e você pode também resolver por esse raciocínio, que é bem similar, porque, na verdade, essa parte aqui, ó, ela é justamente isso. Ó. A área livre mais a área da casa é a área total, que é a que eu escrevi aqui. Ó. Aqui é só para tirar um pouco da cara de uma equação do segundo grau incompleta, mas é a mesma coisa. Essa estratégia aqui, na verdade, ela é essa, só que de uma forma diferente, se você pensar. Tá? Você pode até visualizar como essa daqui mais prática, sim, mas quando eu tenho essa linha aqui, ó, x ao quadrado igual a 320 mais 80, isso aqui nada mais é que a área total é a área livre mais a área da casa, que é essa parte aqui.
Então, as duas eu estou falando da mesma coisa. X ao quadrado é 400. Então, ó, 320 mais 80 é 400. É a área total. Então, tirando a raiz quadrada, 20, da mesma forma. Então, o aspecto ele pode mudar um pouco, mas você chega na mesma solução. O problema está sendo resolvido, um problema de área, que pode ser equacionado, né, como uma equação incompleta, ou você pode usar um raciocínio um pouco mais simples, que nós estamos falando ainda assim da mesma coisa. Ok? Então tá aí, pessoal, resolução x igual a 20. Esse foi o nosso vídeo resolvendo problemas, interpretando problemas, problemas que podem ser resolvidas com a equação do segundo grau e o conceito de área. Então, tá aí a solução, ok? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu essas soluções, deixa aí a sua curtida, né? Aí no vídeo, pode deixar também o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E é isso. Até a próxima, né? Até o próximo vídeo. E é isso. Valeu!